Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje nos apresenta a história deste cego Bartimeu. Esse não era o seu nome. Bartimeu significa filho de Timeu, isto é, nós sequer sabemos o nome do cego, que é um modelo para nós. Este cego é um exemplo para nós, e nós veremos aqui o porquê deste cego ser um modelo para as nossas orações, para a nossa vida de oração, mas para todos nós em outros aspectos também. Diz aqui, vamos lá, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 e seguintes. Diz que Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, filho de Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Mas este cego, meus santos, embora ele não visse as coisas, ele via a verdade. Ele tinha fé, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele cria, porque a sua postura diante de Jesus é a postura de um fiel, de um crente, de alguém que crê, porque diz que quando ele ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Isto é, ele reconhece que Jesus é o Messias, ele o chama com o título davídico, filho de Davi, tem piedade de mim. Versículo 48, diz então que muitos o repreendiam para que se calasse, isto é, enquanto ele gritava: tende piedade de mim, tem piedade de mim, os outros o admoestavam a se calar: cala-te. E o que é que ele fazia? Ele gritava ainda mais. Isto é, não obstante a dificuldade que ele encontrou na sua oração, de suplicar a misericórdia de nosso Senhor, não obstante a dificuldade, ele continuou, e diz aqui a palavra, que ele gritava mais ainda. Isso aqui é um modelo para nós. Quantas pessoas abandonam a oração quando se deparam com a dificuldade, isto é, situações externas ou internas, situações que vêm para nos desanimar, para nos dissuadir na oração. E o que é que nós devemos fazer? Devemos rezar mais ainda. Então, se vier o desânimo, se vier o cansaço, se vier a aridez, se vier a tentação de: será mesmo que Deus está ouvindo você? Você redobra ainda mais a sua determinação para continuar rezando e suplicando ao Senhor que lhe conceda a graça da perseverança e da profundidade na sua vida de oração. Este cego e mendigo, este Zé Ninguém, que nem o seu nome sabemos, ele é um exemplo para todos nós. Para todos nós, repito, que na primeira dificuldade, porque, meus santos, por que é que as pessoas abandonam a oração? Por que é que as pessoas, muitas vezes, elas não rezam? Por exemplo, nós estamos aqui com a nossa assembleia aqui presente. Ora, tenho certeza que pelo menos 90%, se não 100% dos que estão aqui presentes, vêm à missa dominicalmente. Outros vêm até cotidianamente. Mas eu também tenho certeza que nem todos, 50%, nossa, seria muito bom. 30%, seria otimista. Dos 100% que vêm à missa aos domingos, dos que vêm à missa até cotidianamente, 30% tem vida cotidiana de oração. Aí você pergunta: mas padre, como é que uma pessoa
que vem à missa, que é fiel, que se confessa, que comunga, por que é que ela não reza? Ela não reza não é porque ela é má. Ela não reza não é porque ela diz assim, é porque eu quero ir para o inferno. Isto é, eu vou à missa aos domingos, eu me confesso, mas eu quero ir para o inferno. Já que Santo Afonso diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é. É claro que não é. É claro que vocês que estão aqui, é claro que nós queremos ir para o céu. Mas por que é que muitos desanimam? Porque a oração requer uma determinação. A oração requer uma violência. Porque quando vem o cansaço, quando vem o desânimo, quando vem a aridez, quando vem as inquietações interiores, nós precisamos fazer violência a nós mesmos e nesta determinada determinação perseverar. E vocês sabem que há momentos em que tudo é mais fácil do que rezar. É melhor carregar pedra no sol quente de Cuiabá do que rezar. Vocês sabem, quem tem vida de oração sabe que há momentos que rezar é muito cansativo, é muito exigente. Pois bem, este cego, ele é um exemplo para nós, ele é um modelo. Diante então daquela dificuldade, imagine, ele cego. É porque talvez você esteja pensando, o cego simplesmente a partir de você. Não, pense, ele é cego, ele não vê nada, ele não vê ninguém, ele só ouve uma multidão que o repreende e que diz, cala a boca, você já está incomodando, e diz que ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, diante daquela perseverança, diz que Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. E nós não sabemos com que estado de espírito isso a ele disseram. Ora, esses que estavam dizendo, fica calado, cala a boca, foram os mesmos que disseram a ele, levanta-te. Eu não sei se eles disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Porque se eles estavam incomodados com ele, talvez tenham dito, coragem, ele te chama. Isto é, oi, ele está te chamando. Você está gritando aqui, você está incomodando todo mundo, né? Ele está te chamando, vai lá. E diz que o cego, confiando na misericórdia, isto é, Jesus, em quem ele cria, ele estava chamando com misericórdia. Ele não tinha por que temer. E ele então, ele se desvencilha, diz aqui o versículo 49, versículo 50, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Meus santinhos, esta postura aqui do cego, ela muito nos ensina. Ele jogou o manto para ir ao encontro de Jesus, ele deixou tudo. Sim, porque o manto era tudo que ele possuía. O manto o protegia do sol durante o dia e do frio durante a noite. No manto ele guardava a comida e o dinheiro que ele recebia, as esmolas que ele recebia. O manto era tudo que ele possuía. Mas como ele ia se encontrar com a verdade, como ele ia ao encontro de Jesus, ele se desvencilhou de tudo e deu um salto. Meus santos, um cego não salta, um cego anda às apalpadelas. Por quê? Porque o próximo passo pode ser em um buraco, mas ele deu o salto da fé. Ele se desvencilhou do que tinha, ele deu o salto na fé e foi ao encontro de nosso Senhor. Percebe que esta atitude interior do cego deve ser imitada por nós. E aqui, meus santinhos, eu não estou fazendo poesia. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê a fé necessária para que nós, quando necessário for, quando necessário
deixar tudo para ir ao seu encontro. E não poucas vezes, para que possamos ir ao encontro de Jesus, nós precisamos nos desvencilhar de algo. Vocês sabem muito bem, se você tem um pouco de contato com Deus na sua vida interior, você percebe que constantemente, para você ir ao encontro de nosso Senhor, você precisa deixar uma coisa, deixar outra, deixar um hábito, deixar um vício, para que você possa ir livremente ao encontro de nosso Senhor. Este manto que o cego deixou para trás pode significar várias realidades nas nossas vidas, de modo que você deve se perguntar: o que é que eu preciso deixar para trás para que eu possa ir com destemor, para que eu possa ir com liberdade ao encontro de nosso Senhor? O que é que eu preciso deixar para trás para que eu possa me encontrar com a verdade da minha vida? O que é que eu preciso deixar para trás para que eu possa me encontrar com aquele que é a luz dos meus olhos? Diz então que o cego, deixando para trás o seu manto, dando um salto, vai ao encontro de nosso Senhor, e Jesus lhe pergunta, versículo 51, o que queres que eu te faça? E o cego respondeu sem pestanejar, que eu veja. E diz que Jesus diz, vai, a tua fé te curou. E ele não foi. Isto é o único relato de cura em que o curado, ele não retorna à sua vida de outrora, de alguma maneira, mas que ele se torna discípulo. Jesus diz, vai, tua fé te curou. E diz aqui a palavra, que no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ele se tornou discípulo, ele se tornou um seguinte, um acólito, aquele que acompanha Jesus. Ele se tornou um discípulo de nosso Senhor. Pois bem, tendo então esta palavra, vamos agora fazer uma aplicação. Já fizemos algumas aplicações para a nossa vida espiritual, mas eu gostaria também de dar um segundo passo. Meus irmãos, estamos aqui falando de um cego que, para se encontrar com a verdade, para que ele se encontrasse com Jesus, ele deixou tudo. E eu dizia no início da missa que este cego, ele via a verdade, mas ele não via as coisas. Só que aqui nesta igreja, meus santos, só que no mundo existem muitos que veem as coisas, mas não veem a verdade. Repito, o cego, ele tinha fé, ele tinha a luz da fé, ele via Jesus, ele via a verdade, ele não via as coisas. Mas nós, fazendo agora aqui uma aplicação espiritual, nós devemos reconhecer que nós vemos as coisas, que nós vemos as pessoas, mas que nós muitas vezes não vemos a verdade. E nós também nos encontramos, que quando nós nos encontramos com a palavra, é com Jesus que nós nos encontramos. E Jesus também nos pergunta, o que queres que eu vos faça? O que tu queres? O que queres que eu te faça? O que quereis que eu vos faça? O que tu queres? E a pergunta é, você está disposto a dizer como cego, Senhor, eu quero ver. Não as coisas exteriores, que nós vemos, mas eu quero ver, Senhor, com o coração. Eu quero ver, Senhor, com a fé. Eu quero ter a luz interior que aquele cego tinha, porque eu quero também estar disposto a me desvencilhar do meu manto, a deixar para trás o que me prende, para que eu possa ir ao teu encontro. Meus irmãos, não é óbvio que nós queiramos conhecer Jesus. Não é óbvio, e leve a sério isso que eu estou dizendo, não é óbvio que os católicos
sejam os que acompanham pelas redes sociais, sejam aqueles que estão aqui presentes, não é óbvio que os católicos queiram conhecer a verdade, porque, meus santinhos, conhecer a verdade compromete. Para você conhecer a verdade, e nos tempos atuais, isto mais do que nunca é verdadeiro. Para conhecer a verdade, para testemunhar a verdade, nós precisaremos perder o nosso manto. Nós precisaremos deixar para trás alguma segurança, aquilo que o manto representava para o cego: segurança contra o calor, segurança contra o frio, o lugar onde guardava a comida e também onde ele colocava o seu dinheiro. A pergunta é: nós estamos dispostos, pela verdade, pela luz da verdade, por Jesus, estamos dispostos a isso perder? Pois bem, deixa eu dar aqui um outro exemplo que vai nos iluminar nesta reflexão. Existe um conto, uma história de um escritor dinamarquês, Hans Christian, perdi o segundo nome, Andersen. Hans Christian Andersen é chamado de As Vestes Novas do Rei, que acredito que muito nos ensine. Diz neste conto, ele escreve que um ladrão veio para um reino e se apresentou como um alfaiate de terras distantes, e que ele tinha uma capacidade de fazer uma roupa especialíssima, que só as pessoas cultas, que só as pessoas inteligentes conseguiriam ver. E o rei vaidoso quis então que este alfaiate de terras distantes, que era um ladrão, o rei então quis que ele confeccionasse uma roupa para si, para o rei. E para isso deu ao alfaiate vários baús de ouro, linhas de ouro, botões de ouro, pedras preciosas, seda, para que ele confeccionasse aquela roupa especialíssima, a nova roupa do rei. E o tempo foi passando, e o alfaiate, que era um ladrão, não estava fazendo nada, estava apenas gastando o dinheiro que ele havia conseguido. Um certo dia, alguns ministros do rei, juntamente com o rei, foram lá para inspecionar a obra. O alfaiate os recebeu, abriu o ateliê, mostrou um balcão. Lembra que essa roupa, este tecido era especialíssimo, só as pessoas cultas, só as pessoas inteligentes podem ver. E o alfaiate disse: olha aqui o tecido, já está todo pronto, falta apenas montar a roupa. E o rei olhou para o balcão vazio e disse: nossa, o tecido é lindo. Sim, meus santos, porque ele não estava disposto a dizer que não estava vendo coisa alguma, porque se isso ele dissesse, ele seria tido como ignorante, ele seria tido como não inteligente, ele seria menosprezado pelos outros. E os ministros que acompanhavam o rei o mesmo disseram, porque os ministros também não queriam ser cancelados. Se os ministros dissessem: mas não tem nada, eu não estou vendo nada, todo mundo iria dizer que eles eram ignorantes, que eles não eram inteligentes, que eles não poderiam ser ministros do rei. Então, para não perder o status social, estavam todos dispostos a dizer que estavam vendo o que não viam nada. Percebe aqui, meus santos? Para não perder algo, eles estavam dispostos a negar a verdade. Para não perder o status social, eles estavam dispostos a negar aquilo que eles estavam vendo, isto é, a verdade. Nada, não existe nada. Mas voltaram, o rei voltou com seus ministros para o palácio, calados.
Marcaram um dia para mostrar a roupa para todos. No dia marcado, todo o reino estava à porta do ateliê, do qual o rei sairia, indo para o palácio. O rei foi para vestir as roupas novas. O alfaiate disse: majestade, o tecido é levíssimo. O senhor não vai sentir quase nada sobre o seu corpo. E, lembrando, só as pessoas cultas, só as pessoas inteligentes podem ver. E o rei então, despido, pensando-se vestido, saiu para apresentar as roupas novas. Abriram-se as portas do ateliê, da casa do alfaiate. O rei saiu e todos olharam, todos viram que o rei estava nu. Mas quem iria dizer isso? Lembrem-se, quem dissesse que o rei estava nu, seria tido como ignorante, seria tido como não inteligente, como não culto, uma pessoa desprezível. E ninguém estava disposto a perder o seu status, a perder a sua fama, para defender a verdade. E eles ficaram calados. E o rei então seguia, indo para o seu palácio, quando uma criança, que não tinha nada a perder, ela disse aquilo que estava diante dos seus olhos. E ela gritou: o rei está nu. E quando isso ela gritou, todos começaram a rir. O rei viu a situação ridícula na qual ele se encontrava e correu para o palácio. Meus santos, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos ouvindo no evangelho de hoje? Meus santos, tem tudo a ver. Quando o cego foi ao encontro da verdade de Cristo, ele estava disposto a perder tudo. Eu perguntei a vocês se vocês também estão dispostos a, pela verdade, tudo perder. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, para não perderem o seu status, a sua segurança social, elas renunciam tudo. Elas renunciam à razão, elas renunciam à inteligência, elas renunciam aos seus valores, elas renunciam à sua consciência, elas renunciam à sua religião. Eu vi estarrecido por esses dias, numa cidade do planeta Terra, não muito longe de nós, num concurso para beleza feminina, um homem ganhou. Um homem é agora a mulher mais bonita daquela cidade. Sim, é um homem trans, mas é um homem. Ele tem cromossomo masculino. Ele é homem, embora a sua identidade, uma nova terminologia, né? A sua identidade social seja de mulher, mas ele é homem. Mas ele é tido como a mulher. Sim, ele foi julgado e venceu como a mulher mais bonita daquela cidade. E nós nos perguntamos: em que mundo estamos? Porque se você disser isso, você pode ser cancelado. Se você disser isso, você pode ser até processado. Porque não pode dizer que é homem. Mas eu sei que é homem. Não, mas não é homem. Nos esportes, imagine, meus santos, no esporte o que é um homem que se diz mulher, mas ele vai lutar na modalidade feminina. Então ele vai no ringue e desce a porrada na mulher. Não, mas ele é mulher, ele não é homem, não. Agora imagine, mas ele tem os cromossomos XY. Não, ele não é homem. Mas olha, os pulmões dele são maiores, porque ele é homem. A sua capacidade cardiovascular é maior, o seu coração é maior, a sua oxigenação é maior, a sua densidade óssea é maior, os seus glóbulos vermelhos são em maior quantidade, os seus músculos são mais fortes. Não, mas
não é homem. Mas você diz, mas eu sei que é. Mas você não pode dizer. Que se você disser, você será cancelado. Que se você disser, você será perseguido. E você tem que negar a verdade, para que você tenha uma segurança e uma comodidade social. Meus irmãos, o problema disto, que já é grande, é que isso começa a repercutir em todos os âmbitos da nossa vida, de modo que nós começamos a nos comportar como se não existisse mais verdade. Ora, se não existe mais algo verdadeiro, por que é que eu vou me sacrificar para aquilo? Se pouco importa que Jesus Cristo seja o Filho de Deus ou que não seja, por que é que eu vou renunciar às minhas comodidades para alcançar Jesus Cristo? Imagine se aquele cego isso soubesse, se aquele cego isso pensasse, isto é, que pouco importa se Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o filho de Davi, é o Messias, ele continuaria sentado no seu canto, pedindo as suas esmolas, mas ele não iria abandonar o seu manto, ele não iria enfrentar a multidão que mandava que ele se calasse para ir ao encontro de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos voltar à nossa fé, nós precisamos retomar esta verdade cristã, católica, bíblica, isto é, Jesus é a nossa salvação, Ele é a nossa verdade, e por aquilo que Ele nos ensina, nós devemos estar dispostos a perder tudo. Meus irmãos, se nós não estivermos dispostos a perder, nós nunca iremos alcançar nosso Senhor. Isso é uma realidade que se torna cada vez mais presente no mundo, e que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda aquela certeza interior que nos leva a tudo sacrificar. Repito, se nós não tivermos esta certeza interior, nós iremos renunciar aos nossos valores, nós iremos renunciar à verdade, nós iremos renunciar aos nossos princípios, nós iremos renunciar à nossa religião, porque o que vai contar no fim das contas é a nossa segurança, é a nossa comodidade, são as coisas que nós podemos ver, tocar e ganhar. Então, hoje, este Evangelho nos apresenta este cego como um modelo para nós. Ele era guiado pela sua visão interior, ele era guiado por aquela verdade que ele cria profundamente no seu coração. E a pergunta aqui é: qual é a verdade presente no interior do seu coração? O que é que verdadeiramente crepita na sua alma? O que é que de verdade move as suas ações? É o desejo de segurança, de prazer e de poder? Ou o que move as suas ações é a certeza da verdade de Cristo, é a certeza do céu, é a certeza da eternidade do céu e da provisoriedade das coisas deste mundo? O que é que move você? Ora, meu santinho, se o que move você é a certeza das realidades eternas, você estará disposto a, quando se fizer necessário, você renunciar às coisas presentes. Se o que move você é a sua fé, os seus valores, a sua religião, você estará disposto a sacrificar as coisas passageiras, sabendo que você está fazendo um grande negócio. Quando o cego Bartimeu perdia o manto, ele sabia que muito mais ele ganhava, porque ele estava indo ao encontro de Cristo. Quando os mártires perdiam a vida, eles sabiam que muito mais eles estavam ganhando, porque eles estavam ganhando a vida eterna. Quando nós, por causa de Cristo, perdermos o reconhecimento social, quando nos chamarem de fundamentalistas, quando nos chamarem de retrógrados, quando nos chamarem de medievais, isto é, quando nos cancelarem na sociedade, você ainda acredita nisso? E você acha então que isso é errado?
quando nos criticarem por nós defendermos aquela verdade defendida há mais de 2.000 anos, há mais de 2.000 anos, há mais de 4.000 anos, porque nisto também os judeus criam. Quando nos cancelarem, nos ridicularizarem, nós saberemos que, embora estejamos sendo cancelados para o mundo, os nossos nomes estão sendo escritos no céu, no livro da vida. Esta é a nossa fé, meus irmãos. Peçamos neste domingo, neste 30º domingo do tempo comum, esta fé radiante deste cego que um dia no céu nós encontraremos. Nós saberemos o seu nome, nós iremos ver que alma bela era aquele mendigo que perdeu tudo, que renunciou tudo para ir ao encontro da verdade, e uma vez se encontrando com Cristo, nunca mais o abandonou, para que este amor tão firme, presente no coração dele, esteja presente também nos nossos corações, que nós também, encontrando Cristo, o sigamos e nunca mais o queiramos abandonar. Que o cego Bartimeu interceda por nós de junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.